Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimento a si, cumprimento todos os colegas do Executivo Municipal, todas as pessoas presentes na sala e todos aqueles que nos ouvem à distância. E começo hoje a minha intervenção neste período antes da ordem do dia por fazer referência às eleições legislativas que se realizam no próximo domingo. O Movimento Alternativa Com exorta todos os abratinos a participarem ativamente no ato eleitoral, contribuindo com o seu voto para a escolha daqueles que, no seu entender, melhor os representarão e governarão com impacto direto na nossa realidade local. A abstenção não pode ser uma opção, pois, ao não votarem, os cidadãos deixam nas mãos daqueles que votam a decisão sobre o seu futuro. E, ao contrário do que muitos pensam, a abstenção não castiga os que representam e exercem mal o poder. Pelo contrário, permeia-os ao permitir que se mantenham no poder aqueles que não merecem e que deram provas que não são a melhor opção para gerir o nosso país. A abstenção dificulta a necessária e útil alternância de poder e facilita a manutenção no poder de quem vive à custa de financiamentos, por vezes de origem ambígua ou duvidosa, ainda que legais ou aparentemente legais. É o caso dos apoios financeiros recentemente denunciados pela investigação da TVI e CNN Portugal às contas de vários partidos, nos quais, por exemplo, estão envolvidos administradores e acionistas dos grupos Barraqueiro e Mota em Gil, ligados a interesses rodoviários, de construção civil e ambiente na nossa região. Olhando para as promessas de quem esteve no poder nos últimos anos, e com maioria absoluta nos últimos 2, vemos que se repetem em 2024 muitas das promessas não cumpridas de 2015, 2019 e 2022. É agora que o PS, e passo a citar as promessas feitas para o interior, vai reforçar a atratividade e coesão dos territórios de baixa densidade, dinamizar a economia, criar centros de excelência e de qualificação e gerar dinâmicas de aprendizagem e complexidade tecnológica no interior? É agora que o PS vai eliminar as portagens das autoestradas ex-escute, como é o caso da A23, apoiar a distribuição de publicações periódicas, facilitar a deslocalização de agregados familiares para o interior, instalar uma rede nacional de acolhimento e inserção profissional de refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade, concretizar a agenda do turismo para o interior e dotar o ensino superior de fundos destinados à inovação e captação de professores para o interior? É agora que o PS vai promover a renovação geracional dos agricultores para o povoamento do interior, fazer chegar todas as infraestruturas e serviços de transportes aos territórios de baixa densidade, reforçar as obrigações e a qualidade do serviço público postal, assegurar a cobertura de todo o território nacional por redes de internet de alta velocidade e melhorar o atendimento presencial na administração pública no interior? Nenhuma destas ideias ou medidas é nova, nem antes enfrentou qualquer dificuldade especial de execução. São ideias genéricas, óbvias e repetitivas que ou não foram realizadas ou só o foram parcial ou defeituosamente e não vislumbramos outra razão para o seu insucesso do que a assunção clara de uma manifesta incapacidade política. Por outro lado, nenhuma destas ideias ou medidas tem uma base ideológica específica que impeça a sua proposição ou execução por parte de qualquer outra força política. Por isso, na maior parte das vezes em que se invoca diferenças ideológicas para rejeitar propostas da oposição, ou se lança ao medo e se inventam fantasmas para criar dúvidas sobre o seu posicionamento político, está-se de facto a realizar uma manobra de diversão e a lançar uma cortina de fumo para ocultar ou desculpar essa clara incapacidade política. Como se sabe, muitos dos grandes problemas locais só podem ser resolvidos pelo Governo Central, como é o caso, por exemplo, da falta de médicos de família e recursos hospitalares, da reposição da modalidade de escudo na A23, da reposição dos caudais e despoluição do Rio Tejo, da construção da nova ponte sobre o Tejo em Tramagal, da orientação de grandes investimentos para o interior, como o novo aeroporto, para referir apenas alguns, pese embora o facto de as autarquias e os autarcas terem um importante papel de influência e legítima pressão política sobre os governos e os governantes. É por tudo isto que as eleições legislativas do próximo domingo constituem uma oportunidade que não devemos desperdiçar para contribuirmos decisivamente com o nosso voto para pôr fim aos problemas que se arrastam há demasiados anos e para criar oportunidades novas e estruturantes para Abrantes e para o interior. Depois desta reflexão e análise sobre a situação política nacional, deixem-me de seguida colocar algumas questões que nos foram enviadas por alguns cidadãos. Muito bem, Sr. Vereador. No âmbito do 50º aniversário do monumento ao Cristo Rei que se situa no Mirador da Matagosa, existe algum programa de atividades de promoção a esta comemoração? E se puder atualizar a seguinte informação, soubemos há cerca de um ano, através do Mediotes.net, que estava a ser preparada uma candidatura conjunta entre os municípios de Abrantes e Sardual com o objetivo de recuperar este monumento.
De acordo com o Presidente da Câmara de Sordoal, soubemos nos últimos dias que esta candidatura ainda não foi submetida. O Sr. Presidente pode confirmar-nos se esta candidatura conjunta vai mesmo avançar e, em caso afirmativo, qual o seu âmbito? Recuperação do monumento, acessibilidade, ambas ou e outras intervenções? Relativamente agora à recuperação da Escola Primária de Moriscas, gostaria também de pedir ao Sr. Presidente a seguinte confirmação, porque supostamente no decorrer de uma reunião com uma associação local, o Sr. Presidente terá afirmado que a Câmara Municipal de Abrantes não tem dinheiro para recuperar a antiga escola primária, visto haver outras prioridades e que depois da construção dos museus em Abrantes não estarão a pensar em mais museus. O Sr. Presidente confirma estas suas supostas palavras e elas vinculam a posição deste Executivo Municipal? Voltando ao Tagus Valley, tema recorrente das nossas intervenções nas últimas reuniões de Câmara, e o Sr. Presidente não precisa responder hoje a estas perguntas, porque não deve estar na posse de todos os dados e porque as vamos enviar por escrito, gostaria de lhe pedir a identificação dos investimentos realizados e as respectivas unidades de participação atribuídas. Gostaria também de lhe perguntar se tem conhecimento de investimentos que foram pagos 2 vezes ou de investimentos que não foram realizados. Gostaríamos também de saber a participação da Câmara Municipal de Abrantes e se ela corresponde efetivamente a que património e se o Diretor Executivo envia à Câmara Municipal de Abrantes os relatórios da execução anual dos contratos de programa. Repito, Sr. Presidente, não precisa de responder hoje porque vamos enviar... Está a falar de quê? Eu não percebi. Do Tagus Valley. Relativamente agora à Estratégia Municipal de Saúde, tomámos conhecimento pela imprensa local de que o Conselho Municipal de Saúde tomou posse no passado dia 19 de dezembro, tendo apreciado a proposta de Estratégia Municipal de Saúde, para a qual o Movimento Alternativa Com também foi chamado a dar contributos. Segundo o Jornal de Abrantes, o Conselho Municipal de Saúde reúne pelo menos 2 vezes por ano, mas cito, há a ideia clara, segundo o município, de que o mesmo deverá reunir todos os meses. Gostaríamos de saber se o Conselho Municipal de Saúde tem reunido mensalmente, como foi noticiado, e para quando está prevista a apresentação a estas reuniões de Câmara e aos vereadores da oposição da proposta de Estratégia Municipal de Saúde. Sr. Presidente, termino hoje a minha intervenção neste período antes da ordem do dia com um conjunto de saudações, algumas o Sr. Presidente também já as fez na sua intervenção, a abrantinos que, em nome individual ou coletivo, se destacaram nas suas atividades e, assim, dignificaram o nome da cidade e do Concelho de Abrantes. Começo por destacar a jovem rociense Inês Melo dos Santos, aluna do 8º ano da Escola Básica e Secundária Dr. Solano de Abreu, que com apenas 14 anos de idade foi apontada como uma das 107 raparigas na ciência por ter conquistado em abril de 2023 a medalha de bronze no escalão júnior, na final nacional das Olimpíadas da Matemática. Esta distinção visa alargar o debate sobre a participação das raparigas nas diferentes áreas científicas, de modo a inspirar as novas gerações para percursos académicos e profissionais em ciência. Destaque também para a casa-chefe Vítor Felisberto, que o Sr. Presidente também destacou, por se manter como o único restaurante do Médio Tejo com uma distinção Bib Gourmand, pelo 5º ano consecutivo, reservada a restaurantes locais com refeições extraordinárias abaixo dos 45 euros. O chefe Vítor Felisberto conta no seu currículo com 2 estrelas Michelin, atribuídas pelo seu trabalho em Andorra e Inglaterra, tendo aberto o seu restaurante em Abrantes em 2019, no qual recebe clientes de todo o mundo para degustarem os seus pratos únicos, como as carnes cozinhadas a baixa temperatura em forno de lenha, valorizando à mesa os produtos da nossa região. Destaque também para o Casal da Coelheira, que o Sr. Presidente também já tinha destacado em reuniões anteriores, o Casal da Coelheira de Tramagal, pela sua eleição como produtor do ano 2023 na categoria Vinhos Tranquilos. Recordo que o Casal da Coelheira nasceu da paixão familiar de 3 gerações de abrantinos e cobre 250 hectares ao longo das margens do Tejo, com castas nacionais de maior potencial qualitativo. A utilização de pisadores mecânicos e um avançado sistema central de controle de temperaturas permitem processar a uva em função das características de cada vinha, fermentando separadamente todas as castas até ao momento em que os enólogos decidem a combinação perfeita entre os diferentes vinhos produzidos. E, por último, o destaque final vai para a FC2 Tec, Manutenção Industrial Limitada, que o Sr. Presidente também destacou na sua intervenção. Empresa criada em 2016 em Tramagal, vocacionada para a manutenção industrial, construção de estruturas metálicas, construção de máquinas e equipamentos por medida, atualmente com 14 trabalhadores, e em expansão na zona norte do Parque Industrial de Abrantes, a qual ganhou, como referiu, o primeiro prémio do concurso Caixa Microcrédito
Credit Cases, atribuído pela Caixa Geral de Depósitos e Cooperativa António Sérgio para a economia local, a empresas que criam negócios e novos produtos com a utilização de microcrédito, que, como se sabe, se distingue do financiamento bancário tradicional por não recorrer a garantias reais, como no crédito tradicional. A todos, o Movimento Alternativa com saúde, e termino hoje a minha intervenção neste período antes da ordem do dia com estes exemplos inspiradores que são a prova do potencial que temos em Abrantes. Muito obrigado.